Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, na companhia da sua família e também na companhia dos seus amigos e principalmente na companhia do nosso querido e amado amigo de todas as horas, Jesus. E aí, prontos para ter mais uma pergunta que as crianças fazem respondida? Pois bem, a perguntinha que vai ser respondida hoje é essa daqui, ó. Como podemos ser livres? Você pode falar, ser livre, professor? Agora imagina, alguém falando para você bem assim, traz meu sapato aqui, agora. Cadê minha comida? Já tá pronta? Penteia meu cabelo. Pega minha pasta. Já arrumou o cavalo para me montar? Busca meu cavalo. Agora anda rápido, tá demorando muito. Já arrumou minha cama? Vem me cobrir. Traz a minha água, coloca aqui no copo para mim. É assim que um escravo é tratado. Ele não tem descanso. É a maneira para a qual o senhor de escravos provavelmente fala com ele, dando-lhe ordem o tempo todo. Um escravo, ele não tem escolha. Ele não pode discordar do seu senhor. Quando o seu senhor fala, ele precisa obedecer. Mas você pode me dizer, não há ninguém assim em nosso país hoje. Certamente eu não sou escravo, eu sou livre. Você tem certeza? Ninguém quer ser escravo. Contudo, muitos de nós não somos verdadeiramente livres, crianças. Por quê? Temos hábitos que nos amarram como correntes. Existem maus hábitos e má influência que nos controlam e nós obedecemos. Existem coisas assim na sua vida. Hábitos como falar mentira, maus pensamentos, roubar, brigar, perder a paciência, desobedecer ao papai ou professor, ou até hábitos mais perigosos ainda, como assistir vídeos que são proibidos para a sua idade, vídeos pornográficos, tomar drogas ou ter hábitos ainda como fazer uso de bebidas alcoólicas, de fumar. As pessoas querem acabar com esses maus hábitos. Daí chega na virada do ano, todo mundo faz lá os seus juramentos, as suas resoluções. Eu agora não brigo mais. Eu agora, a partir desse ano, não fumo mais. Ah, vou fazer dieta. Faz um monte de promessa, mas cumpre. Elas só duram por pouco tempo. Eles não conseguem cumpri-las. Por quê? Porque eles são escravos. Eles querem ser livres desses maus hábitos. Mas quem pode fazê-los livres? Como podemos ser livres? Essa é a nossa pergunta de hoje. Agora eu pergunto para você, você gosta de história? O que é história, professora? História são fatos narrados de acontecimentos do passado que são importantes ou muito interessantes. Eu, principalmente, eu gosto de histórias assim, de grandes homens e mulheres que através da sua vida ou de algo que eles criaram ou de algo que eles fizeram, eles mudaram a nossa história. Como, por exemplo, Napoleão, o imperador da França, que foi um grande soldado, Shakespeare, que foi quem escreveu peças famosas, e Einstein, aquele famoso cientista também. Quantas coisas ele criou, não foi? Cristóvão Colombo, o descobridor da América, ou até a história do Pelé, o famoso jogador de futebol brasileiro, a história de Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, a história de Dom Pedro II, que foi o nosso imperador que nos deu a independência de Portugal. Então essas são pessoas que através das suas atitudes, das suas palavras, eles mudaram fatos históricos, mudaram a nossa história. Mas a pessoa mais famosa que existiu e influenciou mais vida do que qualquer outra pessoa, quem vocês acham que é? Sim, Jesus Cristo. Ele é a pessoa mais famosa da história. Tanto, Jesus é tão famoso que o nosso calendário é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo.
Nós estamos há 2025 anos depois do nascimento de Jesus Cristo. Olha só. Então, os anos antes da sua vida, ó, a gente coloca lá, se você está lendo um livro de história, esse fato aconteceu 500 anos AC, quer dizer que foi antes de Jesus nascer. Ah, esse fato aconteceu 300 anos DC, foi depois que Cristo nasceu. Então, você percebeu então como ele foi importante e de fato ainda é? Todo o tempo é datado desde o seu nascimento, que é o que essa figura nos mostra. Entretanto, ele é mais famoso do que todas as outras pessoas que eu mencionei, ou de qualquer outro nome que pudesse pensar, porque ele é completamente diferente deles. Somente ele pode nos dar a verdadeira liberdade. Só ele pode quebrar o controle do pecado em nossas vidas. Só ele pode quebrar as correntes, como está nessa figura aqui, ó, que nos prende e nos mantém na escravidão do pecado. Mas por que ele consegue isso? Porque Jesus Cristo, ele é o homem perfeito. Ele é tão diferente porque ele é completamente perfeito. Porque lá na Bíblia, na palavra de Deus, Deus nos deu 10 regrinhas, 10 mandamentos para nós seguirmos. Mas nós conseguimos seguir essas 10 regrinhas, crianças? Nenhum ser humano consegue, por toda a sua vida aqui na Terra, cumprir essas 10 regras que o Senhor deu. Mas Jesus Cristo, ele foi a única pessoa perfeita que já viveu aqui na Terra e que conseguiu cumprir todas essas 10 regras. Nenhuma das pessoas que foram famosas que fizeram coisas maravilhosas, conseguiram cumprir essas 10 regrinhas. Inclusive, as pessoas também famosas e que estão dentro da Bíblia, como Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, Tiago, Moisés, Paulo, Maria, Marta, nenhum deles conseguiram cumprir esses 10 mandamentos. Por quê? Porque todos eles, assim como eu, como você, eram pecadores. Já nasceram com a natureza pecaminosa. Então, ó, Deus os usou, todas essas pessoas da Bíblia. Eram pessoas admiráveis, mas todos eram pecadores. Por que eles eram pecadores? Porque aqui na Bíblia está escrito, ó, em Romanos 3:23, porque todos quer dizer toda a humanidade, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituídos quer dizer o quê? Que é carente, que precisa de Deus, que foram afastados de Deus por causa da sua natureza pecaminosa. O único que nunca pecou foi Jesus Cristo. Ele nasceu há mais de 2025 anos lá em Belém e ele nasceu diferente de nós. Todos nascemos com a natureza pecaminosa, queremos tudo à nossa maneira. Desobedecemos a Deus, magoamos as pessoas, mas o Senhor Jesus não era assim. Ele não tinha natureza pecaminosa. Ele começou diferente de nós desde que ele era um bebê muito pequenino dentro da barriga da sua mãe, dentro da barriga de Maria. Todos nós temos um pai e uma mãe humana. Eles passam para nós a natureza pecaminosa, mas o Senhor Jesus só teve a mãe humana. Deus era seu pai. Por isso, ele não tinha a natureza errada e pecaminosa dentro dele. Ele nasceu absolutamente perfeito. Vocês lembram que na história passada eu mostrei para vocês que quando nós nascemos, já desde lá de Adão e Eva, ó, o pecado foi sendo passado, ó. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa, porque a partir do momento que Adão e Eva, que era puro, pecou, então foi passando para os filhos deles, foi vindo de geração em geração em geração. Mas Jesus não. Ele, quando nasceu, ele já nasceu diferente, porque
Se a gente, para ficar, se às vezes pode falar, nossa, professora, é tão difícil compreender isso, mas não é não, crianças. É muito simples, se você colocar na linguagem de hoje. Deus olhando aqui para a terra, aqui na Bíblia fala que Deus olhou para a terra e não viu nem o justo sequer. Aí Deus o Pai falou, bom, eu criei o ser humano com dois propósitos principais. Primeiro, para me adorar e me louvar. E segundo, para ser feliz e cuidar um do outro. Eles não estão fazendo isso, eles só estão pecando, estão se agredindo, estão se magoando, estão se maltratando. Então eu vou acabar com a humanidade, porque fui eu que criei, eu como criador, eu posso destruir a minha criação. Aí Deus, o Filho, falou, não papai, não faz isso. O Senhor criou o ser humano para que te adorasse. Eu vou lá tomar o castigo no lugar deles, porque quando Adão e Eva pecou lá no Jardim do Éden, que eles foram expulsos, Deus falou para eles, a partir de hoje, vocês vão ter que me oferecer um sacrifício. Foi uma ordem que Deus deu, um mandamento, para perdão e remissão dos seus pecados. O que vocês vão fazer? Uma vez por ano, vocês vão vir aqui à porta do jardim e vão colocar um altar e vai trazer um animalzinho, seja uma ovelha, seja um bezerro, o animal que vocês tiverem, vai matar esse animal, vai derrubar o sangue dele, porque o sangue no animal é a vida do animal. O animal não tem pecado, ele não tem consciência. Então Deus determinou que era para matar um animal, que é um bicho puro, né, que não tem consciência das coisas, não peca, e esse animal, através do sangue dele, ia tomar o lugar do pecado do ser humano. Isso foi o que Deus determinou para o homem. Só que Deus viu que a humanidade foi crescendo e foi aumentando. E ele começou a ver, falou, daqui a um tempo não vai mais ter animal nenhum para ser sacrificado, para dar o sangue pela humanidade. Então eu vou acabar com a humanidade. Aí Jesus falou, não papai, eu vou lá e tomo o lugar do cordeiro, tomo o lugar do animal, eu dou a minha vida, o meu sangue por toda a humanidade. Então assim, ó, Deus o Pai, tá vendo aqui, ó? Esse círculo aqui representa a perfeição de Deus, ó. Então Deus o Pai, através do Espírito Santo, de Deus Espírito Santo, enviou o seu Filho aqui para a Terra. Foi como se tivesse feito uma inseminação artificial, se fosse na nossa linguagem de hoje. Deus o Pai, junto com o Espírito Santo, foi lá fecundaram um óvulo com o DNA eterno, o DNA de Jesus Cristo, e fecundou Maria. E através dessa fecundação, Maria simplesmente foi a agraciada de Deus, que Deus escolheu por ela ser uma menina pura, para ser a mãe do Salvador. E aí, através deste milagre, Maria ficou grávida, tanto é que o anjo, ela falou, mas como é que eu vou engravidar? Eu ainda não me casei, eu tô noiva. E aí o anjo Gabriel falou para ela, descerá sobre ti e através do poder dele, do Espírito Santo, você será grávida, ficará grávida. Então, ó, todos nós, como eu falei, temos um pai e uma mãe humana, mas Jesus só teve uma mãe humana. E ele era um bebê e se tornou uma criança e depois um adolescente. E eu tenho certeza que o diabo o tentou a fazer coisas erradas. Assim como ele tentou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, com certeza ele tentou Jesus para desobedecer a sua mãe, a contar mentira, a perder a paciência. Mas ele nunca fez isso. Ele se tornou adulto e, novamente, ele nunca pecou. E um dos seus inimigos disse bem assim, ó, tá aqui no livro de Lucas 23 e 41. Falou bem assim, ó, não encontro motivo para acusar esse homem. Que foi quem? Foi o governador lá da Galileia, Pilatos. E aí, os seus amigos também, que o conheciam bem, escreveu sobre ele. E nele não há pecado. Tá lá em 1 João 3,5, que João foi um dos discípulos amados de Jesus. E o seu Pai Celeste, Deus o Pai, quando Jesus estava sendo batizado lá no Rio Jordão, por João Batista, ele falou, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então, durante 33 anos, ele obedeceu a todos os mandamentos, todos
mandamentos que Deus o Pai tinha colocado, ele obedeceu, porque ele era perfeito e obedeceu todas as regras que estão escritas na Bíblia. E ele, somente ele, pôde tomar o nosso lugar na cruz e morrer no nosso lugar. E se ele tivesse pecado, mesmo que só uma vez, ele não poderia ter sido o nosso substituto. É uma palavra comprida, não é? Substituto significa o quê? Tomar o lugar de outra pessoa. Mas um substituto tem que ser igual à pessoa que ele vai estar substituindo. Por isso, um anjo não poderia morrer na cruz no nosso lugar, porque nós somos humanos. Nosso substituto tinha que ser humano, mas um humano sem pecado nenhum. Mas se Jesus tivesse sido um humano pecaminoso como nós, ele não poderia ter levado o castigo pelo nosso pecado. Ele só poderia levar o seu próprio castigo. Mas porque ele foi um homem perfeito, ele foi capaz de tomar o lugar de todas as pessoas, de toda a humanidade que não é perfeita. Então, ele levou sobre si o castigo que Deus o Pai colocou, ele levou no nosso lugar. E ele pôde pagar o preço necessário para nos salvar e nos fazer livres. Ele também é capaz de quebrar as correntes que nos controlam, as correntes do pecado. O Senhor Jesus disse aqui na Bíblia que somente ele nos faz verdadeiramente livres. Está escrito em João 8:36, ó. Tá aqui, ó, versículo, ó. Se o Filho os libertar, vocês serão livres. João 8:36. Então, ó, o único que tem a chave das correntes do pecado que nos prende é só Jesus. Ele é o único capaz de nos libertar do nosso pecado. Mas por que ele é capaz de nos libertar do nosso pecado? Porque ele é Deus, né? E como é que ele provou quando ele andava aqui na terra que ele era Deus? Através de seus muitos milagres. Um dos milagres está aqui nessa figura. Ele estava cansado, porque ele tinha passado o dia todo falando sobre o reino dos céus, curando pessoas, trazendo conforto para a multidão, fazendo muitos milagres. Ele estava cansado, daí ele falou para os seus discípulos: pega o barquinho que nós vamos atravessar o mar da Galileia para o outro lado. E os discípulos entraram no barquinho, as pessoas ficaram ali na praia. Ai, Jesus, cansado, com sono. Deitou lá na popa do barco. E quando os discípulos, enquanto isso, lá iam navegando, remando para lá e para cá, só que de repente formou uma grande tempestade, o céu escureceu, começou a trovejar, relampear, e aí aquele barquinho que não era um barquinho muito grande, começou a querer virar, entrar água, os discípulos começaram a tirar água, e Jesus lá, dormindo gostoso. Aí os discípulos foram e acordaram Jesus, falou: mestre, não te importa que pereçamos? Olha como o mar está bravio, nós vamos morrer. Jesus falou: homens de pequena fé, só falou assim: cala-te mar, aquieta-te vento. E o mar e a tempestade se acalmaram. E aí os discípulos falaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Fora as vezes que Jesus curou milagres de ressuscitar a filha de um dos principais da sinagoga. Todo mundo falou bem assim. Ele foi lá e falou: mestre, a minha filha está doente, está passando mal. Mas Jesus, durante o caminho no meio da multidão, muitas pessoas, Jesus demorou para chegar na casa daquele homem. Aí os funcionários dele falaram: não incomoda mais o mestre não, porque a menina já morreu. Aí Jesus falou: Jairo, não temas, crê somente, ela não está morta, ela está dormindo. Aí quando Jesus chegou lá, todo mundo riram da cara dele. Aí ele só pegou na mão da menina e falou assim: menina, levanta-te. E a menina que já estava morta ressuscitou. Isso foi um dos milagres de ressurreição que Jesus fez. Por que ele fez tudo isso? Porque ele é Deus. Então, ele sendo Deus, ele poderia fazer esses muitos milagres. E ele morreu na cruz, criança, depois de viver aqui na terra por 33 anos, ele morreu na cruz para nos redimir. Você já ouviu, às vezes na escola aí, a professora quando está
falando para vocês sobre a história do Brasil, a história das Américas, sobre como, na época da colonização, como as pessoas eram trazidas lá da África como escravos para cá. Então, muitos anos atrás, existiam muitos escravos em países como a América, toda a América, os Estados Unidos, o Brasil e alguns países da Europa também. E a maioria desses escravos vinha da onde? Da África. E também nos tempos da Bíblia, criança, existiam muitos escravos, principalmente no Império Romano. Alguns dizem que os romanos tiveram pelo menos 6 milhões de escravos. Escravos eram homens e mulheres que eram levados da sua terra natal, da sua casa, para serem forçados a trabalhar muito e às vezes em outro país sem receber salário. Era uma vida muito difícil, especialmente quando seus senhores eram cruéis. E isso era muito comum, porque já só da pessoa tirar você da sua casa, do seu país para você ir para outro país, isso já é uma crueldade. E essa pessoa, então, não tinha nenhum tipo de liberdade. Ela estava sob o completo controle do seu senhor. Os comerciantes de escravo, que os capturavam e vendia para quem pagasse mais, vendia eles aonde? No mercado de escravos, que era muito comum em alguns países. Cada um fazia uma oferta maior que a outra para comprar um escravo, quando este era bem forte. Agora, vocês imaginam como não é terrível a pessoa ser escravo? E aí você pode falar bem assim, ufa, graças a Deus, aqui no Brasil não tem mais escravidão, não tem mais isso. Mas epa, espera lá, será que não? Existem meninos e meninas que são escravos sim. Meninos e meninas são levados cativos, não por comerciantes de escravos, mas por Satanás, o diabo, e pelo pecado. São controlados por maus hábitos, não são livres, são escravos. E aí eu te pergunto, você é escravo? Você está sob o controle de algo ruim ou maligno? Você gostaria de ser livre? Porque a nossa pergunta é, como podemos ser livres? Então, quando Jesus veio ao mundo, ele fez o quê? Seu propósito era redimir homens, mulheres e crianças. E a Bíblia diz aqui, ó, em Tito, no capítulo 2:16, está escrito, ó, ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda a maldade, ou seja, do nosso pecado. O que significa a palavra redimir? Quer dizer, comprar de volta, comprar a liberdade, pagar o preço para libertar alguém. Agora, você imagina o mercado de escravo de muitos anos atrás. Um escravo está sendo vendido. Quem vai dar uma oferta por esse homem diz ao comerciante: eu quero comprar esse escravo e pagarei por ele, digamos que na nossa moeda de hoje, R$600. E aí o senhor do escravo fala: opa, estou vendendo escravo a 100, esse quer dar 600, vendido. Esse escravo agora é do senhor, ele é seu. E aí o homem vai, paga o preço, depois esse senhor, por ele ser muito bondoso, ele leva o escravo embora do mercado e faz uma coisa muito estranha. Ele diz ao escravo, vai lá, tira as correntes dele e fala: agora você está livre. Eu te comprei para lhe dar a liberdade. Vocês imaginam a alegria desse escravo? Agora ele estava livre para ir onde quiser, fazer o que quiser, até voltar para a sua terra natal. E é assim que Jesus Cristo fez quando morreu na cruz. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Ele não deu dinheiro como o homem que comprou o escravo, mas em vez disso, ele deu a sua vida, derramou seu precioso sangue por nós. Deus, o Pai, castigou Jesus por todo o mal que nós fizemos. O preço todo foi pago e ele diz àqueles que confiam nele: eu te comprei, eu paguei o preço por você, eu quero libertá-lo, você não é mais escravo. Que coisa maravilhosa, não é, crianças? Agora, alguns daqueles escravos lá no mercado tinham correntes em volta dos seus pulsos e dos seus tornozelos para não fugirem. Mas
depois de seu novo Senhor os comprou e os libertou, ele quebrou as correntes para que aquele escravo fosse completamente livre. Então, quando Jesus nos tira do mercado de escravo, ele não somente nos liberta, mas quebra as correntes que sempre foram um grande problema para nós. A corrente da mentira, do roubo, dos maus pensamentos, do mau humor, das drogas e do álcool. E aí eu te pergunto, você gostaria de ser livre? Você gostaria que Jesus quebrasse as correntes do pecado na sua vida? É só você confiar nele. Peça a ele para te redimir, te resgatar, te comprar de volta do inimigo, que ele vai quebrar as correntes que você tem na sua vida. Mas ele só vai redimir, ele só vai comprar, ó. Ele morreu na cruz para nos redimir, mas redimir quem quer ser livre. Porque tem pessoas que infelizmente dizem, eu quero continuar escravo e ficar no mercado de escravo. Aí ele vai falar, está bem, a decisão é sua. Como seria tolo continuar sendo escravo quando Jesus morreu e ressuscitou para nos tornar livres? Porque Jesus, ele não está na cruz não, crianças. Ele ressuscitou, isso mesmo, ele não ficou lá na cruz. Ele pagou pelo nosso pecado, mas ele, mesmo estando na sua forma humana, ele é Deus. Então, ó, tá vendo esse menino aqui, ó, observando essa pintura numa vitrine? Era uma pintura de Jesus Cristo na cruz e ele parecia admirado. E o homem que passava ali por perto perguntou para o menino, você sabe quem ele é e o que ele está fazendo? A criança disse, não, por favor me diga. Então o homem, que era um cristão, disse para o menino, ele é o Senhor Jesus Cristo e veio à terra para morrer por nós, para pagar o preço pelo nosso pecado, nos redimir e nos libertar. E aí o menino continuou admirando o quadro e falou, obrigado. E ele ficou triste, nossa, alguém morreu por minha causa. Nossa, que judiação. E aí 2 minutos mais tarde, aquele homem voltou e disse para o menino, eu me esqueci de falar para você algo muito importante. Ele não ficou morto não, ele ressuscitou e está vivo hoje. E ele está vivo, criança. Jesus Cristo, o homem perfeito, o qual era Deus e veio ao mundo para morrer por nossos pecados e nos redimir, ressuscitou dentre os mortos. Depois de 3 dias, ele estava no túmulo e seus discípulos estavam muito tristes. Eles tinham esquecido que Jesus já tinha dito que não ia ficar morto. Então, cedinho, naquela manhã de domingo de Páscoa, algumas mulheres foram até o túmulo para levar perfume, para ver se ele estava lá. Mas, como nós podemos ver aqui, ó, a pedra do túmulo estava removida. Os panos que tinham enrolado o corpo de Jesus estavam lá, mas ele não. E Maria, uma das mulheres, o viu vivo. E ele falou com ela. E os outros discípulos também o viram. E ele falou com eles várias vezes durante 40 dias depois que ele ressuscitou. Numa certa ocasião, eles se reuniram, tinha mais de 500 pessoas e o viram. Olha só que emoção foi ver o Senhor Jesus de novo e saber que ele estava vivo e que estava vivo para sempre, que ele jamais iria morrer de novo. E ele está vivo hoje, ele está aqui no meio de nós, apesar de nós não vermos, e por isso ele é capaz, crianças, de salvá-lo. Salvar a você, salvar a sua família, seu papai, sua mamãe, seu amigo que ainda não tem Jesus. E a única coisa que ele pede é que nós o adoremos, adoremos aquele que está vivo. Nós seguimos o que morreu e conquistou a morte, o pecado e o diabo. Nós amamos aquele que morreu e ressuscitou para nos fazer livre. Então, ó, Jesus, ele não está morto. Aonde é que ele está agora? Ele voltou para o céu, porque ele é o Senhor. Então, Jesus, depois de 40 dias que ele andou aqui pela terra,
que depois que ele ressuscitou dentre os mortos, ele levou seus discípulos para uma colina perto de Jerusalém, chamado Monte das Oliveiras. E ele falou um pouco com eles. Depois, enquanto eles olhavam, que ele estava dando as últimas instruções, ele começou a subir e ele foi subindo, 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 subindo. E aí, aqueles discípulos, quando olharam assim para cima, vieram nuvens e o encobriram. E que experiência maravilhosa não deve ter sido para eles. Mas quando aquela nuvem encobriu, que Jesus sumiu entre as nuvens, apareceram 2 anjos e falou: varões galileus, por que vocês estão tristes e olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma, ou seja, da mesma maneira, como vocês o viram subir. E a Bíblia diz que ele subiu para o céu e Deus o Pai o exaltou. Isso quer dizer que Deus Pai fez Jesus Cristo, o Deus homem, Senhor de todos e Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então, essa cadeira aqui, esse trono, significa que ele está sentado lá à direita de Deus o Pai. E quando ele voltar, ele vai voltar como o Rei dos reis. Não vai ser mais como um bebê, como ele veio da primeira vez numa manjedoura. Ele será como um rei, com poder e glória. E na Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Mas para muitos será tarde, né? Porque eles disseram: não, nós queremos continuar escravos do pecado. Eles não quiseram que ele governasse as suas vidas. E quando ele voltar, eles vão ser julgados e vão ser separados de Deus para sempre. Mas ele quer que você se ajoelhe diante dele hoje. Ele quer ser o seu Senhor e Salvador agora. Só assim você não será julgado e separado de Deus quando ele voltar. Ele quer perdoar os seus pecados, quer transformar você. Ele quer te dar a liberdade, quer livrar você de qualquer hábito ou pecado que você tenha feito e que faz com que você seja escravo. O que você deve fazer? A Bíblia diz aqui, em Romanos 10:13, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Então, se você invocar, é o quê? É pedir com vontade, é pedir com fé. Se você pedir, criança, ele vai vir morar no seu coração. Não espere, não deixe para depois. Invoque-o hoje, peça a ele para ser o seu Salvador e Senhor. Deus está falando no seu coração? Você ainda não tem certeza do que fazer? Mas essa é a pergunta: como podemos ser livres? Então tá aqui, se o Filho os libertar, vocês serão livres. João 8:36. Então, peça a ele. Se você ainda não é livre, você gostaria de ser tirado do mercado de escravos? Você gostaria que Jesus o libertasse? Então, nós temos 2 passos aqui, para ser liberto. Você primeiro pode ser livre. Tá vendo? Ele é o único capaz de perdoar os pecados e te libertar. Então, liberdade e perdão. Você quer isso hoje? Se você quer ser livre e receber a força e a ajuda para viver a vida que agrada a Deus, isso é o que nos mostra aqui a segunda figura, tá vendo? Ele te livra de pensamentos ruins, de palavras ruins que você pode falar, de atitudes maldosas, também atitudes ruins que você pode tomar. É ele que vai ajudar você a fazer o que é certo. Quem que vai te ajudar? O querido e amado Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo. Porque Jesus, quando ele subiu para o céu e assentou lá no seu trono de glória, antes, quando ele estava subindo, ele falou para os discípulos: olha, vão pelo mundo inteiro, preguem o evangelho, ou seja, as boas novas, tudo que eu ensinei para vocês, falem para a humanidade. Vai e fala para toda criatura, toda pessoa que crer em mim vai ser salvo. Mas olha, não fiquem tristes não, porque eu estou indo, mas eu vou enviar alguém para ficar com vocês, para ajudá-los a fazer o que é certo. O Espírito Santo, o Consolador. Então, quando você aceita Jesus no seu coração,
O Espírito Santo vem e habita no seu coração e vai te ajudar a superar maus pensamentos, palavras feias e más ações. Todos que são redimidos pelo Senhor Jesus ou comprados para fora do mercado de escravo do pecado e são livres, a eles é dado esse presente especial, o Espírito Santo, que vem viver dentro de você para te livrar de tudo que é ruim, maus hábitos que você pode praticar na sua vida dia após dia. E é uma tolice não pedir a salvação a Jesus Cristo, não querer ser livre, crianças, e não querer receber o presente de Jesus, o Espírito Santo. Ele quer que você o invoque, que peça a Ele para salvá-lo ainda hoje. Como eu falei, na Bíblia aqui está falando, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a promessa de Deus. E assim, se você assim fizer hoje, mesmo nesse momento, você poderá ser livre. Você pode ser redimido e este presente especial do Espírito Santo pode ser seu. Tem uma história que é contada que um chefe africano estava vestido de short com longa camisa comprida de algodão. Ele usava um chapéu de bambu na cabeça e segurava uma bengalinha curva e andava sempre pela sua aldeia. Quem era ele? O seu povo o chamava de Velho Amanhã. Como é que ele obteve esse nome? Porque todas as vezes que os missionários iam na sua aldeia e falavam de Jesus para ele sempre só tinha uma palavra: amanhã. Quando eu falava, o senhor quer aceitar Jesus como seu salvador para ter seus pecados libertados? Ele, hoje não, amanhã. Então todos o chamavam de Velho Amanhã. E você? O Senhor Jesus quer que você o invoque hoje, não amanhã. A Bíblia só promete salvação hoje. Lá em Hebreus 3:15 está falando, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Então não espere, crianças, até amanhã. Agora aí no silêncio do seu coração, às vezes você está na rua ou está no meio de alguém que você não quer que ouça você orando, mas você em silêncio abaixa a sua cabeça assim, ó, e faz uma oração. Senhor Jesus, eu confio no Senhor. Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador e eu quero que o Senhor seja o meu Salvador e me liberte. Eu peço agora que o Senhor me dê o presente do Espírito Santo na minha vida. Porque aí você fala amém, porque a Bíblia diz que se você pedir e confiar no Senhor Jesus como seu Salvador, você não perecerá e terá a vida eterna. Isso não é maravilhoso, crianças? Olha só, eu trouxe uma musiquinha aqui que fala sobre isso, sobre você ser liberto. Como é que eu posso ser livre? Através de eu crer que Jesus morreu na cruz para me libertar da escravidão do pecado. Essa música é bem gostosa, às vezes algum de vocês até conhece, aí canta aí junto comigo, é bem assim, ó. Oh, nunca esquecerei, oh, nunca esquecerei, oh, nunca esquecerei, eu nunca esquecerei o que Deus fez por mim. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, nunca esquecerei. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, nunca esquecerei. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei o que Deus fez por mim. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa resposta da pergunta de hoje, como podemos ser livres. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids Teens, se inscreva, curte, comenta, compartilha. Às vezes tem algum amiguinho seu assim que você gostaria muito que ele entendesse o que é ser livre do pecado. Compartilha esse vídeo com ele, tá bom? Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro para a resposta de mais uma perguntinha.